Olá, meu nome é João Francisco de Castro Silveira e hoje vou apresentar a tese de doutorado Aptidão Física para a Lei do Desempenho, Associação Multivariável de seus componentes e o risco cardiometabólico em crianças e adolescentes, orientado pela professora doutora Annelise Reis Gaia. Doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, mellitus tipo 2, doenças respiratórias, são as livres de causas de mortalidade global, sendo responsável por 74% dessas causas de mortalidade. Fatores de risco cardiometabólico aumentam as chances de desenvolvimento de síndrome metabólica e do desenvolvimento de doenças crônicas. Uma melhor perspectiva do nível de saúde cardiometabólica na infância e adolescência pode ser obtido por meio do score contínuo de risco cardiometabólico, em que o número de fatores cardiometabólico e níveis de risco está associado ao maior score contínuo de risco cardiometabólico. Acredita-se que o agrupamento dos parâmetros em níveis de risco e, consequentemente, o alto risco cardiometabólico ocorra por processos fisiológicos relacionados aos maiores níveis de adiposidade corporal, especialmente na região abdominal e do tronco. Estudos longitudinais indicam que níveis desfavoráveis de adiposidade durante a infância e adolescência estão associados a parâmetros cardiometabólicos igualmente desfavoráveis na idade adulta. Contudo, essa relação ela já é possível de maneira transversal durante a infância e adolescência. Além disso, a aptidão física, que é a capacidade de realizar tarefas diárias com vigor e ânimo, sem fadiga indevida e com ampla energia para desfrutar atividades de lazer, também parece estar associado com a saúde cardiometabólica. Então, a presente tese tem por problema de pesquisa de que maneira ocorre a relação entre os componentes da aptidão física, analisados separadamente de forma agrupada com o risco cardiometabólico avaliado por meio de um score contínuo em crianças e adolescentes. A tese tem como objetivo geral investigar a relação entre componentes da aptidão física, analisados de forma individual e agrupada, com o risco cardiometabólico avaliado por meio de um score contínuo em crianças e adolescentes. A tese foi dividida em 4 artigos, sendo o primeiro intitulado Mediação de variáveis relacionadas à obesidade na associação entre aptidão física e risco cardiometabólico em crianças e adolescentes, uma revisão sistemática e meta-análise. Então, esse trabalho tinha como intuito estudar a relação entre aptidão física e risco e possíveis mediadores, analisando a associação total, a associação indireta por meio dos mediadores, a associação direta e possíveis moderadores dessa relação. O objetivo desse artigo foi identificar associações diretas e indiretas entre diferentes componentes da aptidão física e risco cardiometabólico durante a infância e adolescência. Foram identificados 123 estudos incluídos no trabalho. Além disso, todos os estudos que estudaram mediação conceituaram variáveis relacionadas à obesidade como possíveis mediadoras do risco, e foi observada uma associação indireta e estatisticamente significativa da aptidão física com o risco cardiometabólico por meio das variáveis relacionadas à obesidade, tanto da aptidão cardiorrespiratória quanto da aptidão muscular. Então, para estudar a associação total e a direta, foi separado as análises para aquelas que possuíam um ajuste ou não para as variáveis relacionadas à obesidade. A associação total mostrou, então, uma relação inversa entre a aptidão cardiorrespiratória e risco cardiometabólico, e quando houve um ajuste para as variáveis relacionadas à obesidade, a associação se manteve estatisticamente significativa e inversa. Estudos longitudinais não demonstraram associações estatisticamente significativas, tanto nas associações totais quanto nas diretas. As meta-regressões realizadas no artigo demonstraram que o sexo não moderava as associações identificadas de maneira indireta, total e direta. Então, como conclusões, melhorar a aptidão física na infância e adolescência favorece um perfil cardiometabólico mais saudável. Benefícios da aptidão ocorrem tanto indiretamente, por meio da redução da obesidade, quanto diretamente, em influência do risco. A associação aptidão-risco vai além da obesidade, envolvendo melhorias metabólicas e cardiovasculares, e mais estudos observacionais são necessários, especialmente longitudinais, incluindo outros componentes da aptidão física, além da aptidão cardiorrespiratória. O segundo artigo teve como título Normalização e Padronização da Aptidão Física por Sexo, Idade e Tamanho Corporal em Crianças e Adolescentes Brasileiros, um estudo PROESP. Esse estudo tem como base os estudos do professor Per Olaf Astrand, da influência da dimensionalidade corporal no desempenho físico, e também por discussões mais recentes que dizem que há necessidade de um consenso sobre métodos de escalonamento apropriados para ajudar a considerar o tamanho corporal na medição da aptidão física, o que pode ser um primeiro passo importante antes de desenvolver pontos de corte universais de aptidão física relacionadas à saúde. A discussão ela não é nova, então já existe alguns métodos de escalonamento, como, por exemplo, utilizar a aptidão física dividida pela dimensão corporal
corretamente exponenciada por meio de um coeficiente alométrico apropriado, de maneira que o efeito da dimensão corporal sobre a performance é eliminado. Então, o objetivo foi normalizar e padronizar as unidades de medida dos componentes da aptidão física com base em valores de referência nacionais para crianças e adolescentes brasileiros. Foi realizado um estudo transversal com aproximadamente 95 mil observações de aptidão física de crianças e adolescentes avaliados entre 1999 e 2023 do Banco do Projeto Esporte Brasil, se tornando representativo para a população brasileira. Foram incluídos todos os testes de aptidão física no manual de testes e medidas do Projeto Esporte Brasil e foram sugeridas equações para estimar o quanto seria esperado de aptidão física a partir das variáveis de dimensão corporal. Isso foi sugerido tanto para todas as variáveis de aptidão física e em ambos os sexos, devido às diferenças fisiológicas e anatômicas existentes. Além disso, também foi sugerido um método para calcular o quanto, em unidades de desvio padrão, um indivíduo está acima ou abaixo daquilo que seria esperado devido às suas características, né, de dimensão corporal. E isso pode ser feito através da utilização da equação de Score-Z, utilizando a variável observada menos a média estimada pela equação sugerida, dividido pelo desvio padrão que está disponível na tabela 5. Além disso, também foi sugerido como normalizar as variáveis de aptidão física por meio da equação, utilizando o valor bruto de aptidão física dividido pelas dimensões corporais corretamente ajustadas pelo coeficiente alométrico. E, além disso, também nós tivemos a suposição que as abordagens de escalonamento são precisas apenas se a associação entre a variável escalonada e as dimensões de tamanho corporal usadas como denominador desaparecer ou se aproximar do zero. Portanto, foram testadas as associações entre a variável escalonada, né, normalizada, e as dimensões corporais, e essas associações se aproximaram de zero, sugerindo que o efeito da dimensão corporal era de fato removido. Então, como conclusões, remover o efeito do tamanho corporal é essencial antes de realizar inferências sobre a aptidão física em jovens que estão em constante processo de maturação e crescimento. Equações de referência geram scores de aptidão livres da influência do tamanho corporal, massa, estatura e envergadura, e quando os métodos sugeridos de normalização e ou padronização são aplicados, a nova medida fornecerá um score que reflete melhor a aptidão física dos indivíduos. O terceiro artigo tinha como título Explorando a associação multivariável independente da adiposidade entre aptidão física e risco cardiometabólico em crianças e adolescentes, e parte do pressuposto de que as variáveis de aptidão física estão correlacionadas em certa medida. Então, nós não sabemos se existe uma multicolinearidade influenciando nos modelos tradicionais de regressão linear, e para isso se utilizou, então, uma abordagem de regressão PLS, que já foi utilizada, né, para variáveis de aptidão de atividade física, associando-as com medidas cardiometabólicas. O objetivo foi analisar as relações multivariadas independentes da atividade de diferentes componentes da aptidão física com risco cardiometabólico de crianças e adolescentes. Para isso, foi utilizado um banco de dados da Pesquisa de Saúde dos Escolares da Universidade de Santa Cruz do Sul, né, um estudo transversal com 6.405 observações de crianças e adolescentes, que incluía medidas de aptidão física, avaliação antropométrica, pressão arterial e avaliação bioquímica. Os modelos construídos, então, as medidas de adiposidade, circunferência da cintura e soma de 3 dobras cutâneas, mostraram uma associação positiva com o risco cardiometabólico, e as variáveis de resistência abdominal, agilidade, aptidão cardiorrespiratória, potência de membros inferiores e velocidade mostraram associações inversas com o risco cardiometabólico, sugerindo que quanto maior a aptidão física, menor o risco cardiometabólico. Quando foram excluídas as variáveis de adiposidade corporal, as associações entre aptidão física e risco cardiometabólico se mantiveram inversamente associadas ao risco cardiometabólico. Porém, quando foi realizado um ajuste para a adiposidade corporal, tanto no desfecho quanto nas variáveis independentes, apenas a aptidão cardiorrespiratória se manteve consistentemente associada, inversamente associada ao risco cardiometabólico, e assim como a agilidade naqueles participantes do sexo masculino. Como conclusões, a adiposidade está mais fortemente associada à saúde cardiometabólica do que à aptidão física. Embora as associações tenham sido geralmente mais fracas, os achados ressaltam o papel consistente da aptidão cardiorrespiratória independente da adiposidade
como principal marcador de aptidão física associada à saúde cardiometabólica durante a infância e adolescência. Indícios menos explorados demonstram que outros componentes da aptidão, como a agilidade, a velocidade e a potência muscular de membros inferiores, podem estar relacionados ao risco cardiometabólico, e dessa maneira, visando a saúde cardiometabólica, a promoção da aptidão deve focar no perfil global, não apenas em um único componente da aptidão física. Ainda foi realizado o artigo 4 dessa tese, que tinha como título: os componentes relacionados à saúde e à habilidade são realmente distintos na aptidão física de jovens. Isso parte do pressuposto de que, historicamente, tradicionalmente, os componentes da aptidão física são divididos entre aqueles relacionados à saúde e aqueles relacionados às habilidades motoras e de desempenho. O projeto Esporte Brasil, e sua última versão do manual, já adotou uma medida um pouquinho mais integrada desses componentes da aptidão física, né, sugerindo pontos de corte para a saúde para variáveis que seriam tradicionalmente do desempenho, assim como pontos de corte para o desempenho naquelas variáveis que seriam tradicionalmente rotuladas como relacionadas à saúde. Além disso, outros estudos do projeto Esporte Brasil já associaram variáveis que são tradicionalmente rotuladas como desempenho a medidas de saúde mental, cognitiva e saúde óssea. Então, o objetivo desse estudo foi investigar se os diferentes componentes da aptidão física configuram um construto unificado ou um construto multidimensional, como tradicionalmente estabelecido em crianças e adolescentes. Foi utilizado o banco de dados do Projeto Esporte Brasil, com aproximadamente 61 mil observações de aptidão física de crianças e adolescentes, que tinham observações em todos os componentes da aptidão física. Os resultados demonstraram que os componentes da aptidão física se configuravam como um único construto, tanto no feminino quanto no masculino. As análises de invariância demonstraram que esse único construto não variava de acordo com o sexo, nem de acordo com o estágio de maturação sexual. E métodos mais tradicionais de análise fatorial também sugeriram apenas um único fator, por meio dessas técnicas de dimensionalidade, de redução de dimensionalidade a partir das variáveis de aptidão física. Portanto, sugere-se que a aptidão física na juventude seja melhor concebida como um construto unificado, em vez de domínios distintos relacionados à saúde e às habilidades motoras. Componentes tradicionalmente rotulados como desempenho passam a ser compreendidos como componentes relacionados à saúde, uma vez que apresentam relações com desfechos cardiometabólicos, conforme demonstrado nessa tese, e de saúde mental, cognitiva e óssea. Dessa maneira, possivelmente estamos diante de um potencial quebra de paradigma, na qual esses achados desafiam classificações tradicionais e reforçam a necessidade de uma abordagem mais integrada para a avaliação e promoção da aptidão física em crianças e adolescentes. Tal mudança de paradigma, ela já encontra um certo respaldo crescente, né, refletido em consensos de especialistas que posicionam a composição corporal, a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular e a potência muscular como marcadores centrais da aptidão física relacionada à saúde desde a juventude, né, em um estudo que também incluiu pesquisadores do próprio Projeto Esporte Brasil, assim como o reconhecimento da principal instituição internacional com foco em medicina e ciências do esporte, de que os componentes da aptidão física podem não ser mutuamente exclusivos, já que vários componentes relacionados às habilidades podem ser importantes para alcançar objetivos de saúde. Essa perspectiva ela traz implicações relevantes de como a aptidão física deve ser avaliada e compreendida, e diante desse cenário, reforça tanto aos pesquisadores quanto aos professores de educação física a importância de considerar e desenvolver todos os componentes da aptidão física em sua integralidade, não apenas pelo desenvolvimento motor ou esportivo, mas também pela promoção da saúde integral desde a infância e adolescência. Nesse sentido, a educação física escolar se torna muito importante, pois possui crianças e adolescentes que estão frequentando a escola diariamente, além de uma infraestrutura que pode potencializar o desenvolvimento da aptidão física de crianças e adolescentes, né, de maneira que a gente esteja promovendo a saúde, né, dos adolescentes, das crianças, e não somente o desempenho físico. Muito obrigado.